E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Araripina Podcast. E hoje a nossa convidada é ela, a Carol Neri. Ela que tem 30 anos, é comunicadora, digital influencer e ativista social. Olha que bacana. Carol, muito bem-vinda aqui no Araripina Podcast. Obrigada, Valtênio. Primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa, né, pela ideia de desenvolver um podcast em Araripina. Eu acho que é um meio de comunicação muito rico e muito democrático. Parabéns, e para mim é um prazer, uma honra estar aqui dividindo esse papo com você. Bacana, é um prazer pra gente também receber você aqui. Você que é uma digital influencer, né? Na verdade, eu queria até te falar, a gente está tendo aqui umas indicações dos patrocinadores, sabe? A gente geralmente nem sempre sou eu que convido, que boto o olho numa pessoa e digo, vou trazer ela. Mas eu deixo aberto para as pessoas sugerirem e para os patrocinadores sugerirem também. E a sua presença aqui hoje foi sugestão de um patrocinador. Uau, não sabia! Olha que maravilha! Inclusive, esse patrocinador, ele falou que você realmente é uma digital que influencia, né? Uma formadora de opinião. Então, ele fez esse elogio para você e eu prontamente ia para atender o pedido do patrocinador. Não sei quem é, mas que massa que curte o conteúdo, porque não é todo mundo que curte, né? E eu botei alguns tópicos aqui para falar com você, hoje, Carol. E aí eu recentemente confesso que não sigo você há muito tempo, sigo você recentemente nas redes sociais, mas eu tenho visto que o seu conteúdo trata majoritariamente de questões sociais. Por que esses temas são tão latentes e quando você começou a se interessar por essas pautas? Eu acho que esse focar em questões sociais, acho que isso vem muito na minha vivência, né, como mulher. Quando começou, acho que a gente tem que voltar aí no tempo, a gente tem que voltar 3 décadas. A gente tem que voltar para o momento que eu estava no útero da minha mãe, que meu pai queria muito que fosse um menino. Muito, assim, não fez nem a ultrassom, porque, enfim, tinha que ser um menino. Aí eu vi mulher, né, já desobedecendo às vontades de um machista. Acho que começou daí, né? Já vim da desobediência. E aí, durante a infância, adolescência, claro que na época, né, sei lá, década de 92, no começo dos anos 2000, a gente não tinha contato com essas pautas, né? Eu nunca tinha escutado o nome, assim, feminismo, nem nada, nenhuma terminologia dessas. Mas sempre reparava na liberdade que o meu irmão tinha por ser homem e que eu não tinha por ser menina, né? Enquanto ele estava sendo educado para ser forte, as meninas, isso acontece, né, na nossa cultura. As meninas Teu irmão são mais velho do que você, mais né? novo, Mais novo, quase né? a mesma idade. Certo. Enquanto eu via os meninos sendo educados para serem profissionais, para serem fortes, eu via as meninas sendo educadas sobre como se comportar, sobre como sentar direitinho, como mocinha, né? E aquelas coisas ficam na cabeça. Eu não tenho como dizer que naquele momento eu já tentava um embate. Não tinha como, não tinha informação para isso na época. Mas são coisas que ficam. E aí, daí em diante, foi só aumentando, né? Foi só crescendo esse contato com esses preconceitos. Quando, na vida adulta já, quando, né, me tornei uma profissional, que entrei no mercado de trabalho, tem toda aquela polêmica, porque uma mulher, será que ela vai ter competência técnica para executar um trabalho que um homem executa? Então, quem é mulher sabe que a gente lida muito com essa questão. A gente tem que provar competência 2, 3, 10 vezes mais que um homem, por ser mulher. Outro tipo de preconceito que eu tive contato também muito cedo, com 18 para 19 anos, quando eu fui embora de Araripina para trabalhar, né? Fui para Santos, para trabalhar numa empresa multinacional e tal. Santos. Tu tinha quantos anos? Qual era a tua idade nessa época que tu foi? Eu entrei na empresa com 18 e quando estava prestes a completar 19, eu já estava em Santos. Já estava lá. E aí eu lembro, nossa, eu acho que eu nunca vou esquecer isso. Eu tô com 30, isso aconteceu quando eu tinha nem 19. Quando eu cheguei, que fui entregar os meus documentos pro cara do RH, que era um polaco, um cara, um alemãozão, né, lá do sul.
Ele olhou pra mim assim, olhou para os meus documentos e falou: Nossa, mas tem certeza que você é nordestina? Porque você é muito branquinha pra ser nordestina. Caramba, não acredito nisso. Nossa, mas você é tão bonitinha pra ser nordestina? Então, assim, eu nunca tinha escutado a palavra xenofobia. Eu não sabia o que, que era aquilo, mas eu sentia aquela violência. Né? Então, era um preconceito novo ali que eu estava começando a ter contato no momento que eu me mudei para São Paulo. E aí também foram coisas que ficaram. E bifobia também, ao longo da minha vida, me relacionei com homens e mulheres. E tive muito, assim... Pô, meus amigos todos eram LGBTs. Então, tipo, foi também um nível de preconceito que eu vi muito perto, né? E... que mais? Desigualdade social também. Eu morei no centro de São Paulo. Morei uns anos ali no bairro da Liberdade. E muita gente na rua, né? Não tem como você não ter um choque de realidade quando você mora no centro de São Paulo. Todos os dias eu via gente catando lixo na porta do meu prédio. Todos os dias. Então, tudo isso vai moldando quem você é, vai moldando sua mente. Assim, você para de ser alienado, porra. Então, o mundo realmente é isso. Eu acho que o mundo é um caos, assim. Eu não consigo, eu acho, ser otimista 100%, ser good vibes. Acho que é impossível ser good vibes no Brasil. Ser 100% good vibes no Brasil. E aí, quando eu me mudei para Brasília, em junho de 2013 também, comecei a ter muito contato com o movimento social. E foi isso. Aí fui me encontrando dentro dessas pautas, dentro dessa luta, e hoje eu não sei falar de mim sem falar de aspirações coletivas. Sim. Tem também, quando você fala em feminismo, a gente sabe que existem várias correntes dentro do movimento feminista, né? Sim. E dentre essas correntes existentes, qual você segue? Qual delas você segue e por quê? Existem muitas correntes, né, muitas vertentes. Tem o Radifem, vou citar algumas delas, né, as mais conhecidas. Tem o Radifem, que é o feminismo radical, que as meninas elas seguem uma linha mais abolicionista, né, de excluir aí algumas subcategorias, alguns subgrupos. A gente tem aí o feminismo negro, que é todo voltado, né, para a opressão sofrida pelas mulheres pretas. Temos o feminismo trans, e são legítimos, né, essas vertentes, porque cada mulher ela sofre um nível de opressão diferente. Né? Uma mulher negra, ela sofre muito mais machismo do que eu, que sou uma mulher branca. Uma mulher trans, ela sofre outro nível, né, de preconceito do que eu, que sou uma mulher cisgênero. Então, é legítimo ter essa dissociação, né, essa diferenciação. E tem o feminismo interseccional, que é a vertente que eu sigo. Que é, no feminismo interseccional, a gente tenta, né, luta para emancipar para proporcionar, para promover a comunicação entre todas as outras vertentes. Eu acredito que isso é possível, emancipar direitos, quando a gente fizer, né, todas as mulheres de todos os grupos se comunicarem de uma forma nivelada. Então, o feminismo interseccional é sobre agrupar essas pessoas, é sobre unir essas pessoas em prol de um objetivo comum. Eu me considero uma feminista interseccional. Eu não fico batendo tanto nessa tecla, né, no meu conteúdo de vertente do movimento feminista, porque eu acho que o debate ele fica muito ali na semântica. E quando a gente debate semântica, a gente traz o debate para uma linha acadêmica, né? A gente não coloca ali uma luta horizontal. Enquanto a gente debate semântica, a gente debate termo, a gente debate essas coisas na universidade, as mulheres estão morrendo na periferia. Então, eu sou uma feminista interseccional, mas não acho eficaz que a gente reduza o debate à semântica. Acho que a gente precisa agir mais, claro, definir ali uma comunicação e partir para a ação, que as mulheres estão morrendo. Que bacana. E na sua opinião, Carol, o homem pode agregar e apoiar o movimento feminista de que forma? Olha, essa é uma questão muito polêmica. E eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que todos os homens são privilegiados.
pelo nosso sistema. Por mais que você diga, não, mas eu não quero, eu não sou machista, eu não quero. Desde o mercado de trabalho, todos qualquer os outro ambientes. tipo de oportunidade, sempre os homens são mais privilegiados do que as mulheres. Do que as mulheres, sempre. Acho que o primeiro ponto é esse. Por menos que você queira ser machista, né, reproduzir machismo, independente disso, é importante reconhecer que você, que é homem, qualquer homem, é privilegiado pelo sistema patriarcal. Ponto. Depois, o que o homem que... Primeiro, eu não acho que tenha que existir o termo feminista. Tem muitos homens, principalmente os esquerdomachos, porque tem os machistas, né? Os ogros, os fascistas, e tem os esquerdomachos, que são aqueles desconstruídos e tal. Eles falam muito que são feministas. Mas o feminismo, o que é o feminismo? É um movimento. A mulher, a luta é milenar. A mulher nunca teve voz, nem um espaço. Então, existe um movimento feminista, que é um movimento de mulheres, feito para mulheres. Não tem como um homem ser feminista. É impossível. Esse termo não deve existir. O que um homem pode ser é pró-feminismo. Ele pode ser pró-movimento feminista. E o que ele nunca deve fazer, tentar impor voz dentro de um movimento de mulheres ou dentro de um assunto que é sobre mulheres. Ele nunca deve impor a voz dele ante uma mulher, quando esse é o tema. Né? Na verdade, não deveria nunca, mas principalmente nesses casos. Existem uns termos, até anotei aqui para não esquecer, 3 termos que acontecem muito. Assim, a gente vê, infelizmente... hoje, em 2022, a gente presencia em muitas situações, que é o mansplaining. O que é o mansplaining? É quando um homem tenta explicar o óbvio para uma mulher, como se ela não fosse capaz de entender o óbvio. Isso é o explaining? Mansplaining. Ou quando a mulher já falou, já explicou, só que o cara explica de novo a mesma coisa, como se ela não tivesse explicado muito bem, entendeu? Isso se chama mansplaining, quando o cara tem essa necessidade de reforçar uma coisa que já foi dita didaticamente. Isso acontece demais. Então, quem é o cara que é pró-feminismo, ele tem que se ligar no mansplaining. Tem também o maninterrupting. Geralmente quando isso acontece? Numa palestra? Em todas as situações. Até mesmo quando a mulher é sua chefe. Assim, já vi casos de ter uma chefe mulher que explica uma coisa para a equipe, mas aí vem um cara que está abaixo dela e explica de novo a mesma coisa, como se não tivesse ficado claro o que ela explicou, se todo mundo entendeu. Tu já passou por uma situação dessa? Várias vezes. E aí tem também o maninterrupting. O maninterrupting é a necessidade que os caras têm. Eu tô falando com você, que é um homem, e é importante também que você absorva essa informação. Sim, todas claro, essas informações, claro, né? Claro. O maninterrupting é a necessidade que os caras têm de sempre interromper a fala das mulheres. Sempre, assim. Tipo, isso já aconteceu comigo. Eu não consigo elencar quantas vezes. Sempre está falando. Tem um vídeo maravilhoso do Porta dos Fundos, que eles explicam isso com muito humor, né? E exemplificam. A mulher fala, o cara interrompe para falar a mesma coisa, Acho né? que já vi esse vídeo. É maravilhoso, inclusive. Eu já vi esse vídeo. E tem o outro termo aqui, o gaslighting. O gaslighting é aquela situação onde o cara fala, você é louca. Onde ele tenta diminuir a pessoa intelectualmente, né? Onde a mulher chega a se perguntar, será realmente que eu sou louca? Será? Aí já parte para um abuso psicológico. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer, infelizmente, ainda a essa altura do campeonato. E vamos respondendo a sua pergunta, o que o homem pode fazer para agregar ao movimento feminista? Nada dentro do movimento feminista. Deixar de ser escroto, na verdade. Ele pode fazer muita coisa dentro do próprio grupo dele, dentro do grupo de amigos dele. Entendeu? Não rir de uma piada machista. E questionar os amigos dele. Por que você tá falando isso aí? Tá errado. O cara vai sair com a mina que bebeu pra caramba. Ela tá muito bêbada. Chega nele e fala, a mina tá muito bêbada. Ela não tá em condições de sair com você. Questionar os caras que estão no rolê sem pagar pensão. Esse tipo de coisa. O homem, ele pode fazer, ele pode ajudar demais, pode agregar pra caramba. Dentro do grupo dele, sem calar mulheres. Carol, mas tu acha assim, na tua opinião, existem mulheres que se aproveitam também do feminismo
pra, de repente, dar uma exagerada em algum contexto, ou, de repente, descarregar uma mágoa dela, aproveitando o feminismo pra esculachar alguém, algum cara. Existe. Só que se a gente for ver a estatística, se a gente for ver o número, isso é insignificante. O número dessas mulheres aí que mentem, que fazem denúncias falsas, em relação ao número de denúncias reais, é insignificante. E a partir do momento que a gente senta para debater luta social e coletiva, a gente tem que falar de número, a gente tem que falar de estatística. Se morre, sei lá, se 135 mulheres são vítimas De feminicídio. por exemplo. dia, eu não posso falar de 5 que fizeram denúncias falsas. Não é nem o triplo, né? Assim, e um número absurdamente maior que a denúncia real. Então, a partir do momento que a gente foca na mulher que fiz uma denúncia falsa, eu exagerei aqui num depoimento, a gente descredibiliza, né, as denúncias reais, a gente deslegitima as denúncias reais. Então, com o número que a gente tem de feminicídio, de estupro, né, de abuso sexual. Por exemplo, um caso muito famoso que teve agora foi o do Johnny Depp, né? Que ganhou lá no tribunal americano sobre as denúncias da ex-mulher de violência doméstica. E foi todo foram a júri, né? E no final ele foi inocentado. Foi inocentado. Acompanhou esse... Acompanhei, foi inocentado. Aí, é um cara rico, a gente não pode esquecer que é o Johnny Depp, né? E eu já vi casos, inclusive tinha uma moça de Natal que ela sofreu um estupro. Ela tinha todas as provas, só que o cara era muito influente na cidade, era um cara rico e ele comprou a justiça. Então, assim, não sei até que ponto posso julgar a ex-companheira do Johnny Depp, porque é um cara muito poderoso, né? E vamos considerar que tenha sido uma denúncia falsa. Ainda assim, é um caso. Olha quantas mulheres são vítimas diariamente. Olha quantas mulheres morrem por dia. Então, será realmente que a gente vai parar o debate para falar das exceções enquanto as mulheres estão morrendo? Eu não acho que isso seja coerente. O caso do... Eu também não sei, e vou até citar aqui, não sei indevidamente, talvez, mas vou citar. O caso do blogueiro lá de Petrolina, o Super Odaí, deu em que aquilo ali, Ele foi indiciado. Ele foi indiciado. Foi a última notícia que eu vi. Foi eu já vi última ele atualização. depois da polêmica toda, eu já vi ele gravando vídeo aí. Eu não conhecia, na verdade. Assim, eu não tive que parar de seguir, porque eu nunca segui. Aí eu conheci ele através de uma denúncia de tentativa de estupro, né? Isso. E aí vi o perfil dele. Também não achei graça. Aí também, enfim. A Raíza fez a denúncia. As pessoas descredibilizaram a denúncia dela num primeiro momento, falaram que ela queria biscoito, né? Que ela estava mentindo, estava se aproveitando, estava exagerando. E enquanto ela registrou boletim de ocorrência, né? Procurou um advogado, registrou boletim de ocorrência, foi fazer exame e tal, para comprovar o que tinha acontecido, ele sumiu, depois reapareceu com um discurso clássico, né? De abusador, clássico de estuprador, falando muito em Deus, porque geralmente essas pessoas, elas falam muito em Deus, Valtênio. Principalmente depois que acontece o ocorrido, exatamente. Né? Então, aí a última notícia que eu tive, a última atualização que eu tive em relação a esse caso, foi que ele tinha sido indiciado. Foi indiciado por quê? Porque o inquérito considerou que havia provas suficientes, né, para darem andamento ao processo. Então, aí o processo segue, a gente vai acompanhando, mas ele foi indiciado por tentativa de estupro. Legal. Eu quero voltar só um pouquinho aqui naquela parte que a gente estava falando do movimento feminista e tal, e te pedir uma opinião, que eu estava na cabeça desde cedo para te perguntar sobre isso. O que você acha do pronome neutro? Das pessoas usarem todes, por exemplo? Então, isso é um assunto bem polêmico, né? Porque a gente mexe com a língua portuguesa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em por que começou esse debate. Quem levantou esse debate? Por que existe esse debate? Se existe esse debate, é porque tem pessoas que não se sentem representadas com o que está estabelecido. Né? Eu não cheguei a formar uma opinião em relação a isso. Estudo, busco conhecimento, busco informação,
Particularmente, não uso pronome neutro. Se eu chegar à conclusão de que realmente é algo legítimo, vou me policiar para me comunicar corretamente, né, respeitando o gênero dessas pessoas que se veem e querem ser tratadas dessa forma. Mas é um tema que eu tenho ainda. Tu acha que isso vai ganhar força para, de repente, mudar a gramática, a academia de letras, mudar acrescentar o todos? Existe todas, todos e todes. Não sei, realmente não sei te dizer. Não acho. Não acho que vai mudar a língua portuguesa. Mas se realmente... Poxa, Valteno. É realmente uma coisa que eu preciso me inteirar mesmo do assunto. Não uso pronome neutro ainda. Sim. Tá bom, então eu queria entrar contigo aqui então no tema política. Opa, minha praia! Eu sei que você é bem ativa aí nas redes sociais enquanto se fala de política. E a gente tá num ano eleitoral, né? Muito importante, né? E eu queria saber quais são os seus critérios na escolha dos candidatos. À presidência, por exemplo. Bom, para o cargo de presidente da República, eu poderia falar aqui a noite inteira. Mas o meu único critério em relação a isso é escolher entre... Primeiro, tornar meu voto útil. Não vou jogar meu voto fora votando num candidato que não tem chance. Isso aí é tentar se eximir do inevitável. Depois de tornar meu voto útil, eu penso, eu vou votar no candidato que tirou o Brasil do mapa da fome ou no candidato que trouxe a fome de volta para o Brasil. É muito simples. Eu poderia elencar aqui milhões de outros motivos, mas eu acho que esse é o motivo principal. Então, meu critério em relação à escolha do candidato para o cargo de presidente da República é esse. Quem foi que tirou o Brasil do mapa da fome? Quem foi que trouxe a fome de volta para o Brasil? Porque com fome ninguém sonha. Com fome ninguém faz plano. Com fome ninguém nem dorme, né? Com fome ninguém nem dorme. E a fome faz as pessoas fazerem coisas que elas não acham que são capazes de fazer. Então, para a disputa presidencial é isso, muito simples. Eu não vou nem me alongar aí nesse tópico. E para os demais cargos, os meus critérios... Primeiro, esse candidato acena para o Bolsonaro, mesmo que sutilmente? Tipo, ele apoia o Bolsonaro, mesmo que sutilmente? Se sim, pronto, já é eliminado ali. Essa é uma das minhas prioridades. Depois, quais são as pautas sociais que esse candidato defende? Quais são as lutas dele? O que ele fez durante a vida dele? E quando ele está no microfone, ele abre a boca dele para defender o quê? De que forma? Ele é hipócrita? Ele fala muito que é um cristão? Porque geralmente você vê, né? Quando a pessoa coloca lá, principalmente na bio, cristão, conservador, não sei o quê... Pode procurar. É a pessoa mais hipócrita que tem. Então, eu já elimino esse tipo de candidato também. Que enaltece muito assim, a religião, até porque a gente vive num estado laico, que isso não é respeitado nesse governo. Ele faz parte de grupos de minorias, tipo, é uma mulher, o candidato é uma mulher? O candidato é negro? O candidato é LGBT? Porque eu acho que nada é melhor que a gente escolher as minorias para representar outras minorias. Ou é um monte de homem branco, heterossexual, rico. Esses caras não vão pensar na gente. Tipo, um cara rico pra caramba, ele não vai pensar no trabalhador. Ele vai governar para o empresário. Cara rico, branco, hétero e tal, ele não vai pensar em mulher, ele não vai pensar em LGBT. Não vai pensar em ninguém. Nesse contexto, a gente pode até citar também o novo modelo de política que está vindo lá de países do primeiro mundo, como a Suécia, a Suíça, por exemplo, que é o mandato coletivo, que a gente tocou um pouco antes de começar aqui o podcast. Eu acho bem interessante esse formato de gestão política, que é o mandato coletivo, onde um grupo de pessoas representa um cargo político, seja ele de governador, de prefeito. O que é que você acha? Você acha que no nosso país, aqui no Brasil, né, que estamos longe de ser primeiro mundo, quer dizer, não tão longe, né, mas você acha que daria certo esse... Na verdade, já está acontecendo. Já está acontecendo. Em Recife em Petrolina tem até um vereador de mandato coletivo. Tem um mandato, as meninas
tem um mandato, exercem um mandato coletivo em Recife, que é maravilhoso. Eu acho fantástico, assim, uma construção a partir de várias perspectivas, né? A partir de várias ideias, de várias cabeças, vários valores. Eu acho que só tem a agregar. Acho um formato super interessante. E, continuando aqui sobre os pré-requisitos, é importante também, galera, principalmente jovens que vão votar aí pela primeira vez, leiam o plano de governo do candidato de vocês. Procurem. Não, Né? a galera tem que sair mais do TikTok, de celular, de rede total. social. Tem que ler, gente. Tem que dar uma lida mais, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Clube da Leitura. Clube né? da Leitura. Mas vamos continuar na política ainda. E é importantíssimo, gente. É isso que você defende mesmo? Então, aqui, passa aqui seu plano de governo, lê, porque depois como é que você vai cobrar? Se você for votar numa pessoa que já está eleita, procura saber o que a pessoa fez, né, durante o mandato, né, se ela cumpriu realmente o que ela prometeu na última eleição. E tem muita gente que fala, mas eu não voto em ninguém. Ninguém presta, eu voto nulo. Não existe. A omissão, ela já é um posicionamento por si só. Quando você vê uma situação de injustiça, a gente vive inúmeras situações de injustiça diariamente no nosso país. Quando você vê uma situação de injustiça e você finge que não vê e sai de ladinho, você faz parte. Você tomou uma posição de covarde. E a partir do momento que você sai fora, que você vota em branco e tal, e se exime, você apoiou o opressor. Você fortaleceu a pessoa que estava agredindo ali. Então, é importante se posicionar. Sim, sim, todo mundo é um ser político. Nós somos seres políticos, né? Então, precisamos exercer esse nosso direito. Inclusive, aí a gente já junta política com publicidade. O Burger King fez uma campanha publicitária, Valtênio, maravilhosa, não sei se você chegou a ver. Recentemente, falando sobre a neutralidade dos jovens. Eles pegaram algumas pessoas e disseram, escolha os ingredientes, iam lançar um hambúrguer lá, X, não lembro o nome. Escolha os ingredientes aqui do hambúrguer. E aí, para as pessoas que diziam, tanto faz, eu não quero escolher, eu não quero ter que escolher, o Burger King ia lá e fazia um hambúrguer horrível, só com pão, assim, tipo, sem nada dentro. E aí entregava para as pessoas, aqui o hambúrguer. Tipo, você não escolheu, você disse, tanto faz, ficou neutro, então tá aqui o teu hambúrguer. Aí quando a pessoa experimentava, aí olhava, aí o cara falava, não, mas você não quis escolher, então qualquer coisa serve. Para quem não quer escolher, qualquer coisa serve e não pode reclamar. Não pode reclamar. Então, se você quer ter o direito de reivindicar, escolha. E escolha bem. Nossa, isso vai dar um corte maravilhoso no podcast. Eu sei que eu não queria citar aqui nomes, mas eu tô me coçando e eu sei que vai ser legal. Eu sei que você vota em Lula. Sei que você é Lula. Demais. Pela vivência dele enquanto sindicalista, enquanto trabalhador. Fora Bolsonaro. Demais, demais. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu ainda não tomei o meu partido político, mas a minha dúvida é... Você... tão ativa politicamente, tem muitas ideias. Já até sei que você vai perguntar. E onde fica o Ciro nessa história? Porque assim, o Lula já governou, beleza? Fez um bom governo, teve lá os prós e os contras. O Bolsonaro tá aí provando que, né? Mas assim, a gente tem o Ciro que não teve a chance ainda. E assim, eu acho o Ciro de um intelecto, assim, de uma propriedade na sua fala, nas suas convicções. Eu queria te perguntar o que você acha do Ciro. Você me perguntou, a primeira pergunta que você fez, onde fica o Ciro nessa história? Na Europa. Ciro fica na Europa. Porque quando o Brasil mais precisou de Ciro Gomes, no segundo turno da eleição de 2018, ele foi para Paris. Então, o Brasil dá a resposta para esse tipo de candidato. Todo mundo que quer se omitir, que não quer fazer parte do debate. Sabe foi que o Ciro Gomes... Eu também acho ele inteligentíssimo, mas sabe quem Ciro é? Aquele menino mimado que quando ele vê que ele vai perder o jogo, ele pega a bola e leva para casa. Esse é Ciro Gomes. Eu acho ele fantástico. Ele poderia agregar demais para o nosso país. Maravilhoso. Mas tem esse traço aí de vaidade. Por isso que ele não sai de um dígito. E acho que não vai sair. Você não acha injusto, assim... categorizar ele só por esse triste episódio isolado? Não acho, porque foi o maior evento da história do Brasil onde ele poderia ser protagonista.
E ele saiu fora. Ele simplesmente pegou o aviãozinho dele e foi para a Europa. Era o momento do Ciro Gomes ali. Se o Ciro Gomes tivesse tido, isso é minha perspectiva, se ele tivesse tido outra atitude, ou se ele tivesse feito outra movimentação, naquele momento, hoje, em 2022, ele seria um forte candidato. Talvez a gente nem tivesse aí no cenário que a gente está hoje. Talvez Ciro tivesse muito mais realçado. Mas, né, consequências. Uma hora ou outra, todo mundo se senta para um banquete de consequências. Eu queria falar aqui, estilo de vida no cenário local. Você leva esse seu estilo de vida e se posicionar incisivamente sobre política numa cidade como Araripina, não te atrapalha no âmbito profissional, por exemplo? Muito. Demais. Você falou aqui um assunto que eu quero muito abordar e ainda não tive oportunidade. Veja, Valtênio, eu sempre me posicionei. Sempre. Eu tenho 30 anos, eu trabalho desde que eu tenho 16 anos de idade, trabalhei em empresas multinacionais, trabalhei com empresas grandes, trabalhei em universidade. Sempre me posicionei nas minhas redes dessa forma incisiva. Tive chefes e líderes de direita, conservadores, e nunca tive nenhum tipo de problema, como os problemas que acontecem aqui. Em Araripina. Eu vou citar um caso, não vou citar nomes, mas vou citar um caso que aconteceu ano passado. Me convidaram para para gerenciar a comunicação de um evento esportivo que vai acontecer agora, esse ano. Comecei a desenvolver o trabalho, acho que isso era exatamente um ano atrás, era no meio do ano passado. Comecei a desenvolver um trabalho muito bom, super elogiado, né? Meu trabalho estava sendo, estava dando super certo, estávamos colhendo frutos, resultados, ótimo. Trabalhei 5 meses, 4 meses assim. Chegou setembro, fiz um post na rede social contra o Bolsonaro, acho que foi no 7 de setembro. Contra o Bolsonaro, não lembro exatamente o teor, mas é esse conteúdo que eu sempre posto, né? Que eu estou acostumada a postar. E aí, dias depois, me convocaram para uma reunião, uma sabatina, na verdade, porque os caras que eram, então, líderes desse projeto, um é bolsominion assumido. O outro é aquele tipo de fascistoide neoliberal que se esconde ali na neutralidade, mas a gente sabe que, no fundo, é fascista. E me convocaram assim para essa sabatina. De repente me vi numa mesa com vários homens héteros, brancos, de classe média, classe alta, me questionando sobre o meu posicionamento político nas redes sociais e avaliando o quanto aquilo ali poderia prejudicar o projeto, sendo que minha participação nesse projeto era total bastidores, eu não aparecia. Era um trabalho totalmente de planejamento, de comunicação, né? As pessoas que apareciam nesse sentido eram pessoas subcontratadas. Então, eu não aparecia nesse projeto. Ninguém nem sabia que eu estava participando desse projeto. Então, não era sobre o quanto aquilo ia prejudicar o projeto, o evento. Eram eles, pessoalmente, que estavam incomodados. Eu sabia disso. O cara que era bolsonarista assumido, eu prefiro quando a pessoa é bolsonarista assumida. Que eu sei com quem eu estou lidando, do que os fascistóides, assim, neoliberais, que estão nas entrelinhas. Esse cara, que era um dos líderes, ele postava também, diariamente, no mesmo teor que eu postava. E ele não foi questionado, eu fui questionada. Se posicionar incomoda. E quando você é uma mulher que se posiciona, incomoda muito mais. Então, estávamos ali na mesa e chegou no momento que questionaram e tal, e disseram, e aí, qual é a sua resposta? A minha resposta foi, meu posicionamento é inegociável. Eu não me vendo. Nunca me vendi, Valtênio. Se disserem assim, Carol, se tu não calar tua boca, tu vai para debaixo da ponte, eu tô arrumando minha mochilinha para ir para debaixo da ponte. Só calam minha boca se me matarem. Só se eu morrer. Aí eu calo a boca. Enquanto eu estiver viva, eu não calo, não. E aí não saí ali do projeto no momento. Quando viram, acharam que eu ia me vender. Entendeu? Porque era um projeto grande e tal. Então, ficaram ali ainda, tipo, deslizando. E depois vieram com outros
as argumentações, enfim, saí do projeto. Mas eu sei por que foi, entendeu? E eu acho importante falar isso aqui. Saindo do projeto. Saindo do projeto. Por causa do posicionamento político. Não, ele não deixou claro que foi, mas eu sei que foi. Eu sei que isso foi o fator definidor, né, nesse sentido. Nossa, e a gente tem demais isso aqui na nossa cidade. Demais. Região, Então, demais. assim, é muito complicado, né? Isso. Porém, é uma coisa que, tipo, eu não penso, não existe uma possibilidade de que eu, poxa, mude minha postura nesse sentido. Eu não mudo minha postura nesse sentido. Não mudo. Quem quiser gostar de mim, é assim. Quem quiser me contratar para aparecer na frente das câmeras ou não, ou para o planejamento, para os bastidores, é assim. Eu me garanto tecnicamente, assim, em relação à minha competência técnica, profissional, sei, até porque faço isso já há muitos anos. Mas se a condição for essa, tchau. É isso. Eu tô vendo aqui o seu pingente de folha de mandioca. Seu pingente de cannabis. Nossa, que horror. Você trouxe um pra gente? Por isso que eu vim pra esse podcast, gente. Por isso que eu aceitei o convite. Falando disso, o que é que você acha da política de drogas no nosso país? Fracassada, né, Valtena? Fracassada. A política de drogas existe porque a milícia se beneficia, né? A gente não pode ser ingênuo, assim, nesse sentido. É ridículo que ninguém quer debater sobre isso. A Anvisa, os órgãos, o poder, os governos. Ninguém quer debater sobre isso porque eles lucram com isso. Não vou me alongar nesse sentido. Mas a gente sabe que o uso da maconha é milenar. A proibição é que é recente. E é proibida porque lucram, né? E é isso. Massa. Vamos falar de trabalho? Vamos. Publicidade. A gente sabe que você faz ótimas publicidades aí. E, enquanto profissional de comunicação e publicidade, como você vê o futuro dessa área e quais as tendências? Cara, eu acho que a tendência da publicidade é ser mais intuitiva, mais participativa, né? Mais preocupada com questões sociais e já está. Né? A publicidade já está focada em questões sociais. Ai. Tu corta essa parte. Corta. Das minhas histórias. A publicidade já está focada em questões sociais, mas a gente vê muito anúncios, né, agressivos. Acho que ninguém suporta mais, já está super saturado. Você vai passando, você está vendo um vídeo lá que você quer entender, você está assistindo um negócio, você está na sua rede social, puf, um anúncio de um negócio que porra, sabe? Tipo, uma abordagem completamente agressiva, no estilo coach. Inclusive, eu sou uma pessoa completamente anti-coach, gente. Desculpa. Na moral. Coach de motivação, com discursozinho meritocrático, não dá. Por isso que a publicidade está saturada, porque todo mundo quer uma abordagem nessa linha. Eu sigo uma página no Instagram que é o Coach do Fracasso. Eu vou seguir agora. É muito interessante. O Coach do Fracasso é o seguinte. Eles postam todo dia mensagens desmotivadoras, sabe? Amo. Amo. Nada vai atrapalhar o seu dia de merda porque você é um verdadeiro bosta. Alguma coisa desse tipo, sabe? É um cara que também odeia coach. Odeio e também. que ele pegou e fez a inversão do sentido da palavra, né? Ao invés de ele ser um coach pra te motivar, porque realmente isso é chato. Muito, nossa. O coach é chato, cara. É insuportável. E aí, aquele discursinho, tudo depende de você. Porra nenhuma! Muitas coisas não dependem da gente. Porque só não é milionário quem não quer. Caralho, sobe num morro, sobe numa periferia, a galera tá com fome. Como é que uma pessoa com fome vai fazer um investimento pra comer em agosto do ano que vem, se ela tá com fome hoje? Sabe? Como tu falou no começo do podcast, alienação. A pessoa com fome, ela nem sonha. Nem sonha, nem pensa. Muita alienação. E aí a galera tá fazendo muita publicidade nesse sentido. É por isso que, entendeu? A publicidade hoje vive uma crise de audiência, porque ninguém quer consumir publicidade. A galera paga a versão premium dos aplicativos para não consumir publicidade. Entendeu? Então, eu acho que, na minha perspectiva,
de acordo com o que tenho estudado e trabalhado, eu acho que o futuro da publicidade é ser intuitiva e participativa, de forma que o próprio público, o próprio consumidor vai ajudar a construir um lançamento, vai ajudar a construir um produto, e a abordagem não vai ser nesse cenário de caos, de marketing agressivo, de alto impacto, sabe? Vai ser uma abordagem num cenário mais de paz, sabe? Tem que ser mais que assim, tem que ser uma experiência para o consumidor, né? O consumidor... Não só um produto, mas uma experiência. Eu escuto muito isso Exato. Eu acho que o no consumidor... mundo da publicidade. Por quê? A gente já teve as eras do marketing, né? Teve a era do marketing onde o foco era o produto, teve a era do marketing onde o foco era o cliente, assim, de uma forma mais sensacionalista. A gente está numa fase onde a tecnologia está muito em alta, e as pessoas também conseguem hoje, né, 2022, com tanta informação, elas conseguem mais facilmente formar um pensamento crítico em relação a tudo. Então, o público mudou. O público está exigente. A galera tem informação pra caramba. E acho que o futuro da publicidade é isso, ser mais intuitiva e mais participativa. Aquela questão lá de usar hashtags do nicho, do mercado, tu acha que ainda tá valendo muito isso? Principalmente no Instagram, você que tem... tu tem quantos seguidores no Instagram hoje? Olha, eu nem sei, sabia? Isso nem... assim, isso não é relevante para mim. Também, né? Eu não acho que seja relevante. Inclusive, uma estratégia que eu acho muito ruim, que eu vejo muitas empresas usando, é pagar blogueiro para participar de sorteio. Eu acho que isso não é eficaz. Por quê? Você vai colocar ali na tua rede social uma pessoa que não está interessada no teu produto, que tem outro estilo de vida, só para aumentar o número da tua rede social, entendeu? E eu acho que número não importa, o que importa é engajamento. Aquelas pessoas que estão lá, quantas delas interagem com você, com o teu produto, com a tua marca, com o teu conteúdo? Entendeu? Por isso que eu não acho relevante. Tipo, eu não sei quantos seguidores, acho que, sei lá, 17, 18 mil, não sei. Mas, a galera que interage, sabe? É isso que importa pra mim. Eu vejo empresas, como eu te falei, eu com meu amigo Léo Multimídia, a gente trabalha com gerenciamento de redes sociais de empresas, que é o profissional social media, isso, né? Que a gente chama. Então somos colegas de trabalho. Somos colegas de trabalho. Arrasou. É muito massa isso. Eu particularmente já vi aqui em Araripina empresas pagarem valores para um blogueiro, por exemplo, o cara tem lá 50 mil seguidores, 60 mil seguidores. E, na verdade, eu vejo uma diferença entre blogueiro e digital influencer. Porque, assim, o blogueiro, ele divulga mais a marca, ele é mais o marketing da empresa. Uhum. E o digital influencer, me corrija se eu estiver errado, é uma pessoa que é mais formadora de opinião, né? Sim. Formadora de opiniões. Então, tem essa diferença do blogueiro para o digital influencer, né? Eu acho que essa deve ser a diferença. E eu já vi empresas em Araripina pagarem valores a mais para blogueiros, né? E por exemplo, uma empresa pagou um valor X para um blogueiro. O blogueiro vai lá na empresa, cria um conteúdo, um Reels lá, tá bom e tal, não sei o que, já vai embora. Já um digital influencer de verdade, o cara que de repente forma uma opinião, ele tem mais uma preocupação. Por exemplo, modéstia à parte, a gente chega no estabelecimento, a gente criou esse conteúdo aqui, chega pro gerente, pro dono da empresa, tá bom, quer que eu bote mais uma informação? Quer que eu use uma hashtag diferente? Claro que a hashtag você tem que pesquisar para saber o que mais engaja. Mas assim, eu vejo muito blogueiro trabalhando, ganhando dinheiro com aquilo, mas não fazendo aquilo com propriedade, com maestria, como outras pessoas do mesmo ramo fazem. Eu conheço o seu trabalho, como eu falei há pouco tempo, e eu e o Léo, a gente tem essa preocupação de como eu falei, trazer o cliente para ter uma experiência dentro daquela empresa que está contratando o profissional social media. Sim. Né? E assim, eu fico assim abismado com esses blogueiros aqui de Araripina, cara. Não vou citar nomes aqui, mas o cara ganha dinheiro com aquilo e devia se preocupar um pouco melhor em fazer o trabalho um pouco mais bem feito, né? Quando eu pego, por exemplo, Valteno, fazer planejamento de campanha para tal empresa. Acho que o marketing de influência é interessante, né? Até porque tudo acontece dentro do ambiente digital. É importante. Só que não é assim, eu tenho uma empresa de material de construção, aí a outra tem uma de lingerie. Tipo, vamos pegar qualquer blogueiro. Não é assim. Pelo menos quando eu
os meus clientes. Ah, Carol, vamos investir em marketing de influência? Vamos. Eu estudo o perfil de cada influencer. O que tem mais a ver com o perfil dessa empresa? Né, uma questão mais de conteúdo, de estilo de vida. E aí tem o blogueiro, como você falou, tem um blogueiro que trabalha ali, tem a renda a partir dali, tem o digital influencer, que aí eu acho que, na minha visão, minha perspectiva, é outra pegada, né, que a galera não pega qualquer publi para fazer, tem que estar alinhado com o tipo de conteúdo, com o lifestyle, que pelo menos é isso que eu faço. E eu acho que tem que ter um estudo ali. É interessante o marketing de influência, se for feito estrategicamente, vale a pena, mas precisa ter uma avaliação criteriosa prévia, antes de sair por aí contratando qualquer blogueira. De repente você não tem um resultado que você esperava e você se frustra, entendeu? E por aí Por vai. exemplo, é da nossa responsabilidade social, por exemplo, uma empresa chega em mim, Valteno, e você, Carol, e contrata a gente para fazer uma determinada publicidade para a empresa. Se a gente vê que não é a nossa área, não custa nada a gente indicar alguém que seja mais da área, né? Não, eu tô falando assim de marketing de influência, né? De blogueiros influencer. No nosso caso, né? Acho que seja o seu também. Eu faço muito mais trabalhos de bastidores do que trabalho de publi na rede social. Então, o meu trabalho é mais estratégico, né? É planejamento estratégico. Eu quero lançar um produto, eu quero rodar uma campanha. Como é que eu posso fazer para impactar mais pessoas dentro dessa campanha? E aí a gente vai direcionando ali o que o cliente tem que fazer, ou fazendo para o cliente, né? Então, pelo menos no meu trabalho, contrato, às vezes, digital influencer para as empresas, né? Eu sou uma ponte entre a empresa e o influencer, e o outdoor, e a rádio, e a televisão, entendeu? Aí contrato a galera... filmagem, certo, gráfica, para rodar a campanha. Então, incorporo o marketing de influência, contrato os blogueiros, mas dentro dessa perspectiva estratégica, sem ser assim, por livre demanda, esse que tem muito seguidor, vamos colocar. Não. Vamos pensar, vamos analisar quem é o público, quem é a galera que segue essa pessoa, né? O que essa galera provavelmente vai curtir ver, massa. de que forma. Eu vejo também que você frequentemente compartilha textos nas redes sociais. E queria te perguntar, você profissionaliza o que você escreve? E como nasceu a ideia do Clube da Leitura? Eu escrevo, assim, eu profissionalizo o que eu escrevo publicitariamente, né? Redação publicitária, isso eu profissionalizo. Mas o que eu escrevo poeticamente, né, ideologicamente... Olha, temos uma poetisa também. Em relação de poesia marginal. Bacana. O que eu escrevo nesse sentido, mais poético, né? Mais pessoal, mais íntimo, no sentido de lançamento de livro, essas coisas... Nunca... Já recebi um convite já em 2018, já recebi um convite de uma editora lá em São Paulo sobre um tema específico, assim, que é bem doloroso para mim, inclusive. E aí foi um projeto que ficou engavetado, quem sabe um dia saia. E penso em lançar livros aí no futuro, mas não é uma coisa para agora, não. Qual foi a outra pergunta sua mesmo? Desculpa. A minha outra pergunta foi como nasceu a ideia do Clube da Leitura? Eu já participei de alguns clubes da leitura, né, por onde eu andei, aí por onde eu morei, e aí quando me mudei para Araripina eu sentia muito essa carência, assim, me sentia meio órfã. Como funciona o Clube da Leitura, um clube de leitura? Então, o Clube da Leitura, geralmente as pessoas debatem e tal sobre os livros que leem e tal. Só que a minha ideia no Clube da Leitura daqui não está obrigatoriamente relacionada a ler um livro. É mais a leitura da vida, no sentido geral, né? Às vezes você escuta uma música que pode agregar, né? No quesito social, tipo rap. Para mim, o rap é uma escola. Tu gosta Djonga, de rap? Demais. Esse mês de junho eu viajei 700 quilômetros quase para ver o show do Djonga. Não corte essa parte. Escutem Djonga. Djonga não faz música, Djonga dá aula. Sério? Djonga eu nunca escutei Djonga, cara. Na moral, é aula. Eu sou da época de Racionais, MCs. É o clássico, né? Raiz. De Menos Crime e Sabotagem também. Sabotagem, viva Sabotagem. Rap é compromisso, não é viagem. Eu curto demais rap. E... Está com os Minions no estúdio. E...
E aí, enfim, a gente leva vários temas para o Clube da Leitura, livro, série, filme, que mais matéria, várias perspectivas, né? Realmente uma leitura que você faz daquilo que você, pelo qual você foi A impactado. minha ideia de Clube da Leitura, por isso que eu tô te perguntando, é que como eu achava que a gente lia todo mundo o mesmo livro. Olha só, gente, essa semana a gente vai ler livro tal. Aí no final de semana a gente se encontra para debater qual a opinião de cada um sobre esse livro que a gente... Sim. É assim que funciona o Clube da Leitura? A dinâmica é livre. Por exemplo, em março, que foi o mês da mulher, né, o Dia da Mulher, a gente combinou de todo mundo consumir, seja livro ou série ou qualquer expressão de mulheres, né, ou autoras ou diretoras, enfim, consumir materiais de mulheres. E a gente debatia sobre isso no Clube da Leitura. É muito interessante, assim, a galera às vezes leva o livro, lê um trecho que achou interessante, a gente compartilha, né? E tem sido muito agregador. É um momento terapêutico. Tá super convidado para participar do nosso Clube da Leitura. Ah, beleza, eu vou participar sim. Super, é maravilhoso. Então a gente não deixa ali obrigatoriamente você tem que ler tal livro. Não, você pode ir lá falar sobre uma perspectiva que você teve de alguma outra coisa que te impactou. É muito bacana. A gente sabe que você lê muito e eu queria te perguntar qual é a sua dica para alguém que não gosta de ler. Você indicaria um livro para a pessoa passar a ter o hábito de ler? Um livro que a pessoa... Bom, assim, é complicado, porque eu leio mais livros de questões sociais, tipo, detesto livro de autoajuda. Geralmente os fãs de coach, eles adoram postar a fotinha lendo livro de autoajuda para se afirmar intelectual. Não indico, assim, livro de autoajuda. Eu até anotei aqui uns livros que eu gostaria de indicar. Não sei se para quem vai iniciar, mas eu acho que todo mundo no mundo deveria ler esses livros. Assim. Eu acho que esses livros têm uma função social dentro do nosso país, sabe? Exercem um papel social. É o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. E O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. São temáticas sobre racismo e sobre feminismo. Acho que é leitura obrigatória para todas as pessoas do mundo. Então, comece com esses livros. E quem quiser participar do Clube da Leitura, é só entrar em contato. Não tem muitas burocracias, não tem nenhum malabarismo. Entra, fala que tem interesse e tal. A gente coloca no grupo do WhatsApp e a gente se encontra pessoalmente uma vez por mês. É maravilhoso. É bacana. Eu vou super entrar nesse Clube da Leitura. Gente, a gente tá aqui com mais um episódio do Araripina Podcast, aqui nos estúdios da TV Araripe, em parceria com a Virtex Telecom, o melhor provedor de internet de Araripina e região, e também parceria com outros patrocinadores maravilhosos, como a Chili Beans, referência em óculos, tá bom? Óculos de sol, muito bacana. A Saúde Farma, do meu amigo Lucas Cantarelli, o Breno Lira, né? Referência em neurocirurgia aqui em Araripina região. Mecânica Siga, também referência em automecânica em Araripina. Estamos também com a parceria do Nunes Rafael, ele que está trazendo o conceito de mandato coletivo aqui para Araripina região. E da Celtec Celulares, também do Baixinho Móveis, do Pedro Bebidas, gente. A parceria do Pedro Bebidas aqui nesse nosso podcast de hoje. O Espaço Livre Cultural, da qual eu faço parte, um projeto cultural bem bacana, né, que atua em Araripina desde 2016. E do Léo Multimídia, você que está precisando aí dar um engajamento aí nas suas redes sociais, o Léo Multimídia, ele que é um profissional social media, né, que faz gerenciamento de redes sociais para empresas. E é isso, gente. Só lembrando, o Araripina Podcast também está disponível nas plataformas Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Então, se você é daqueles que gosta de um podcast, mas não quer estar lá no YouTube, você pode pesquisar o Araripina Podcast também nas plataformas de áudio. Só repetindo aqui, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Lembrando aqui, vou dar outra voltadinha aqui no Virtex Music. Gente, o Virtex Music
Ele é um plano excelente porque por apenas R$ 99,90, você além de ter 500 megas de internet no seu plano, os caras ainda botam um aparelho de Wi-Fi lá, um roteador top pra você, e você passa a ser assinante premium no Deezer, né? O Deezer é uma plataforma de áudio, de música, que tem podcast, tem músicas em geral, e é muito bacana. Então, só frisando aqui, Virtex parceiraça da gente. Virtex Telecom também é parceira da Carol, a Virtex, né? Da Carol Neri. Melhor provedor de internet da região, hein, gente? Fica a dica. Chama a Virtex no contatinho. Virtex é ótimo. Então, gente, é isso aí. Pra encerrar aqui com a Carol, espero que não seja a primeira vez que você venha. A gente pode passar uns tempos aí. Vamos participar do Clube da Leitura. Massa. Vamos ver o que esse cenário político vai dar. Perfeito. Vamos ver os comentários do nosso podcast lá no canal do YouTube. E futuramente esteja convidado. As portas do Araripina Podcast vão estar sempre abertas para você, Carol. Nossa, obrigada. Quais os seus planos para o futuro? Planos profissionais, planos pessoais? Fala um pouco aí pra gente aí. Não tem como fazer plano enquanto o Bolsonaro estiver na presidência. Não tem como sonhar enquanto o Bolsonaro estiver na presidência. As pessoas estão com fome, as pessoas estão morrendo, ele não se importa. Morreram mais de 600 mil brasileiros de Covid. O que foi que o Bolsonaro fez? Piada, imitando gente com falta de ar. Genocida, corrupto. Então, só posso sonhar, só posso fazer plano quando o Bolsonaro sair da presidência. E, no mais, continuarei aqui dessa forma que vocês conhecem, com meu humor ácido, falando verdades inaceitáveis, né, para muitos. Não vou mudar, não vou coagir, não vou me vender, não vou negociar minhas causas, minhas lutas, minhas pautas. Continuarei sendo a Carol que sempre fui, sempre serei. Muda cabelo, muda corpo, muda idade, mas não muda essência, né, não? Tem uma música do Djonga, tem uma fala do Djonga que eu adoro. Eu não tenho ídolo, mas se eu tiver, talvez seja o Djonga. Ele fala: sou amarrotado e ninguém me engoma. Eu sou amarrotada e ninguém me engoma. Bacana. É isso, Valtênio. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi maravilhoso. A gente que agradece aqui. Olha onde eu tô tomando meu vinhozinho de sexta-feira, no Araripina Podcast. Massa. Então, gente, estamos encerrando aqui mais um Araripina Podcast com a presença da Carol Neri. Ela que é publicitária, comunicadora e ativista social. Estudante de publicidade. E uma pessoa bem bacana de conversar. Então, se inscreve no nosso canal aí, hein? Já deixa o like e tamo junto. Valeu, Carol. Só pedrada, tamo junto. Valeu, Valtênio.